muito engraçado, porque quando a gente toca em assunto de relacionamento, a gente sempre pensa, né, Rafa? Ah, relacionamento com cliente, relacionamento com fornecedor, ecossistema de vendas, mas na verdade, relacionamento, Nossa vida é. ele transcende o profissional, né? Exato. Tem uma, assim, pegando e puxando para o lado profissional mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: mais do que vender, é preciso criar pontes de relacionamento. Como criar esses laços que transformam clientes em verdadeiros parceiros? E esse é um dilema. Por que eu trago esse dilema? Assim? Porque eu percebo durante a minha jornada, eu já vou te dar a palavra, né? Principalmente eu, que também trabalhei, já apresentei no primeiro podcast, né? Mas para quem não viu, eu também trabalhei no mercado financeiro por bastante tempo, então fui Sicredi, depois fui Banco Middle também, né? Trabalhei em banco de negócio. E a gente percebe como, principalmente eu, hoje, como empresário, né? Na minha atual situação hoje, pessoas que foram meus clientes, Rafa, no tempo do Daicoval, do Banco Daicoval, do tempo do Sicredi, as pessoas ainda me procuram perguntando onde eu estou, se eu estou em alguma operação, se eu não estou, e principalmente, teve aquela questão aqui no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, enfim, eu tenho clientes, turma, que até hoje eles me procuram e eles acreditam que eles têm que me dar alguma satisfação com base no negócio. Então, aconteceu o que aconteceu, né, a catástrofe que teve aqui, essas pessoas ainda me procuram dizendo assim: Lucas, olha só, tal pessoa vai te procurar, teu antigo gestor vai te procurar, mas assim, o meu negócio hoje ele acabou devido, né, às questões climáticas, enfim, eles ainda sentem essa necessidade de me falar as coisas, sendo que eu nem estou mais no ambiente do mercado financeiro, né, eu trabalho do outro lado agora, né. Mas, Rafa, para a gente poder assim contextualizar o assunto e puxar para a demanda de relacionamento, né? Eu queria fazer algumas perguntas assim para a gente poder iniciar o nosso diálogo, né? Primeira coisa, hoje, como tu definiria um bom relacionamento com os clientes, principalmente nos dias de hoje? Perfeito. Se a gente trouxer pelo conceito do relacionamento, né, assim como tu bem falou agora, eu acredito que o relacionamento tu vira foco de algo. Quando tu tem um relacionamento, um elo criado com alguém, essa pessoa ela te torna referência. Sim. Então, o Lucas, para mim, hoje ele é referência falando sobre podcast ou ministrando cursos de comunicação, de mercado financeiro. Então, eu crio esse elo e a primeira pessoa que eu vou perguntar quando eu tiver que dar uma satisfação ou tirar alguma dúvida é o Lucas. Show de Então, bola. o relacionamento ele vai criando essas pontes, né? E nos dias de hoje, muito embora a gente tenha se modernizado demais, e isso é dinâmico demais, né? Porque antigamente esses processos eles demoravam mais a ser construídos e mudados. Hoje, eu tô falando com o Lucas em um formato e amanhã pode mudar completamente. Cai fora uma plataforma, atualiza um app e daí a gente acha uma forma mais fácil de se comunicar, a gente acha uma inteligência diferente para poder fazer. Então, esse relacionamento ele tem que ser pessoal, tu tem que utilizar as ferramentas que tu tem acesso, porém não pode deixar de ter o cuidado de ainda assim saber que tu tá falando com uma pessoa do outro lado. Faz né? sentido, total sentido. Então, acho que isso trazendo para uma definição, é tentar ser próximo com tudo que a gente tem ao nosso redor, mas ainda assim se colocando no lugar do outro e sabendo que aquela pessoa, ela espera algo de ti. Sim. Então, acho que isso dá pra gente trabalhar um pouquinho hoje. Já dá uma tracionada. É. Sabe que uma coisa que eu sempre fico pensando assim em relação a principalmente esses ambientes que o relacionamento está vivendo hoje. Olha só que loucura. 1910, vou chutar aqui uma data, tá? Criaram lá o telefone. Mas 1909, eu podia bater na porta do Rafael e dizer: Rafael, vim aqui te visitar. Como é que tu tá? Tá bem? Rafael, não, beleza, ok, entra. 1910 criaram o telefone. Agora eu tenho que te ligar, Rafael. Lá, né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, até 1945, eu tinha que te ligar, dizendo: Rafael, olha só, tô indo te visitar, beleza? Não, Lucas, vem amanhã. 2000 e eu não sei quando foi criado exatamente o WhatsApp, mas vamos botar 2010 como data. 2010, criado o WhatsApp. Agora eu tenho que mandar uma mensagem para ti, para saber se tu pode atender, para aí sim eu poder te visitar. Verdade. Né? Então, o relacionamento, a gente tem alguns dilemas, que é o primeiro. Nem sempre eu ir te visitar toda hora, eu tô sendo um bom fornecedor, eu tô sendo um bom cliente, tô sendo até um bom amigo. Será que daqui a pouco eu não tenho que te mandar uma mensagem dizendo: cara, e aí, posso te visitar? Não, hoje não. Fica em casa, fica tranquilo. Onde eu quero chegar aqui? Tem muitas barreiras hoje no relacionamento, eu não sei se tu concorda comigo sobre isso, né? Que elas acabam sendo linkadas com base nas ferramentas que a gente utiliza hoje. Então, antes tu ia lá, apertava a mão do cara, tu apertava a mão do empresário, toda hora, todo santo momento. Agora não, nós a liberta. Aqui, para você ter uma ideia, para a gente fazer uma reunião de negócios, para conversar com algum cliente nosso que esteja no Acre, por exemplo, eu não vou até o Acre.
né? Então eu construo pontes de relacionamento utilizando ferramentas para isso. Isso. Né? Então acho que aqui é um grande ponto para a gente poder iniciar o debate, né? Um bate-papo. E até a segunda pergunta que eu tinha para ti, até ela já foi respondida com base no que tu falou, né? O que mudou na forma de se relacionar nos últimos anos? E aí eu não sei se tu quer dar uma nova profundidade ao tema, ou se tu quiser, de repente, a gente pode passar para a próxima pergunta. Não, eu acredito que a gente pode aprofundar um pouco mais, porque não tem uma resposta óbvia muitas vezes nos temas, né? E falando sobre relacionamento, que é algo tão amplo, a gente consegue perceber alguns fatores, né? Tô aqui falando sobre minha opinião, isso não é um conceito máximo. Mas o que eu percebo hoje que nós estávamos falando, assim como tu comentou agora, sobre a praticidade que as coisas se tornaram, né? O contato se tornou prático. Muito embora ele seja prático, você tem que saber dosar a forma que eu vou contatar essa pessoa. Porque, como tu comentou, aquele cara que todo dia eu tinha o hábito de ir lá tomar um café com ele, agora ele mudou. Porque agora ele tem uma demanda que ele vai poder fazer reunião online, ele tem uma demanda que ele não vai precisar mais estar na empresa todo dia. Então, se tornou mais prático para ele, mais cômodo, e a forma de ele se relacionar com os fornecedores, com os clientes, contigo, ela pode ter mudado também. Então, no nosso caso, colocando na prática o relacionamento com o cliente, a gente sempre tem que se perguntar aquilo que a gente aprende lá desde o início, quando a gente fala de relacionamento. Como o outro quer ser atendido. Sim, sim. Sabe? Lucas, tu gosta de falar pelo WhatsApp? Ah, Rafa, não gosto, prefiro que me ligue. Tá bem. Faz sentido. Lucas, tu gosta que eu mande áudio no WhatsApp ou mande texto? Tu vai dizer, detesto áudio, gosto só de mensagem. É verdade. Aquilo é específico para uma pessoa, tem outra que só gosta de falar em áudio. É verdade. Então, acho que isso é tu entender, tu adaptar isso dentro do teu contexto de vida, novamente, todo dia, né? Trazer o relacionamento com o teu cliente, colocar ele dentro da individualidade de cada cliente e saber adaptar tudo que tu tem à tua volta para poder atender esse cliente, como ele gosta de ser atendido, agrega muito na tua vida, né? Só que também tem o outro lado. Isso gera um pouco de frieza, né? Sim, porque tu está distante. Faz sentido. É verdade. Então, ao mesmo tempo que tu tá o tempo todo conversando com ele, ele pode nem saber quem tu é. Tive uma pessoa na minha vida que ele falava assim, vai lá na oficina mecânica, eu trabalhei numa empresa de logística uma época, e ele falava assim, vai lá na oficina mecânica e pergunta, e fica olhando, fica em cima do mecânico o que ele vai fazer, para olhar o que ele tá fazendo de serviço. Aí eu perguntava, mas eu não sei o que ele tá fazendo, eu não entendo de mecânica. Mas ele não sabe que tu não entende de mecânica. Ele sabe que tu está ali olhando. Ele tem a dúvida. Sim, sim, né? sim. Mas vai lá para que tu possa estar ali dentro, olhando o que ele está fazendo e ele fique com a dúvida se tu sabe ou não. Sim, sim. Por quê? Primeira coisa, tu gera o elo de comunicação próximo do cara que está mexendo no teu, nesse caso, no teu caminhão, né? Segunda coisa, ele não vai te passar para trás. Terceira coisa, o dia que ele tiver que tentar te passar para trás ou te dar um não, ele sabe quem tu é, porque ele já te viu. Sim. Então, quando tu liga para um cliente para dar uma negativa de crédito, tu liga para o teu cliente para cobrar ele, para várias coisas, para dar um feliz aniversário. No momento que ele sabe quem tu é, fica muito mais pessoal aquela ligação. Tu não está no momento presente. Faz sentido. Mas fica muito mais pessoal. Faz sentido. Então, essas coisas que vão crescendo no dia a dia, a gente sempre tem que tentar, né? Utilizar as ferramentas que a gente tem, estando próximo da forma que ele gosta. Então, é um complexo que a gente vai tendo que construir para estar próximo, mas dentro de cada individualidade não tem um conceito. Rafa, tu quer ver uma coisa? Pegando esse gancho, e quando a gente está falando de desafios, né? Porque isso é um desafio. Porque antes, quando a gente não tinha ferramenta, a gente só tinha que pensar assim, bom, tem que estudar o mercado lá do cliente, enfim, preciso visitar ele, preciso segmentar, preciso trabalhar isso, mas antes eu só tinha que ir lá. Agora eu não tenho mais isso. Eu tenho que saber por onde ele quer falar, o horário que ele pode, dentro de toda vou criar aqui uma palavra que é muito vou criar ela, na verdade, né? Infoxicação. Dentro de toda uma base informacional hoje que o mundo vive, né? Tu tem que achar um espacinho para poder conseguir falar com ele. Sim. Se tu não achar esse espaço, tu não consegue estar próximo dele. Né? Então tem que avançar nessas camadas, e isso é muito difícil. E tem um livro que eu li, que é o livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, e ele fala uma coisa que eu considero muito real, que é assim, ó, proximidade. As pessoas gostam de contar a sua história. Então, quando tu fala dos aniversários, né? Tu falou ali, comentou, ligar pro meu cliente, enfim, dar um feliz aniversário para ele. Ele fala que as pessoas gostam de contar a sua história. E outra, ele traz muito que nesse ambiente que a gente vive hoje, né?
as pessoas elas gostam de ser atendidas sendo chamadas pelo próprio nome. Então, o nome das pessoas hoje é o som mais bonito, ou é o melhor som, né? O som que as pessoas mais gostam de ouvir. Então, esse livro ele traz muito isso, assim, que a proximidade nas relações, ela traz essa via de rapport, que ainda é a maior via que se tem de relacionamento que existe. O presencial ainda é. O olho no olho ainda é a primeira via de relacionamento que existe. Mas, quando eu digo primeira via, eu digo que ela é a mais... a que cria mais conexão, né? Mas para eu chegar nisso, eu preciso te chamar através de uma ferramenta como o WhatsApp. Eu preciso te mandar um e-mail. Eu preciso te ligar ou te mandar um áudio, conforme tu disse, né? Como tu gosta de ser atendido. Então, através dessas vias, eu preciso costurar esse relacionamento para poder estar sentado aqui conversando contigo, né?